E aí galera, passando aqui para poder explicar mais um pouquinho sobre o Simple Past, passado simples. O Simple Past em inglês ele é dividido em dois tipos de momento, principalmente em relação à forma afirmativa. Em relação à forma afirmativa, nós precisamos saber que existem verbos que são regulares e verbos que são irregulares. Os verbos regulares são aqueles que, como a regra já fala, nós precisamos colocar o ED no final. E a gente vai citar outras regras, mas em conclusão, em resumo, são aqueles que têm a terminação ED no final. Primeira regra, qualquer verbo para transformar no passado coloca-se ED. Por exemplo, play, played. Segunda regra, os verbos terminados em E apenas adicionam o D. Então, se já tem E, não precisa de novo colocar o E, apenas coloca o D. Por exemplo, dance, danced. Terceira regra, os verbos terminados em consoante, vogal e consoante e monossílabos, nós repetimos a última consoante e depois adicionamos o ED. Por exemplo, stop, stopped. E quarta e última regra dos verbos regulares para o passado, na forma afirmativa, os verbos terminados em Y, antecedido de consoante, retiro o Y e coloco o IED. Atenção, terminado em Y e antecedido de consoante. Se for antecedido de vogal, não se aplica essa regra, aplica-se a regra geral do ED. Se for terminado em Y antecedido de consoante, tiro o Y e coloco o IED. Os verbos irregulares são aqueles que nós precisamos memorizar. Qualquer pessoa aí tem um material de inglês que no final geralmente tem uma tabela. Essa tabela é muito importante para que vocês saibam como é o verbo no passado quando ele é irregular. Já que quando ele é irregular, as formas modificam-se totalmente. As formas vão variar. Então, por exemplo, o verbo eat, que é o verbo comer, no passado fica ate. O verbo drink, que é o verbo beber, no passado fica drunk. O verbo go, que é o verbo ir, no passado fica went. Eu só sei disso porque eu memorizei anteriormente. Já na forma negativa e interrogativa para o passado, eu utilizo um auxiliar. E esse auxiliar é o did. O did é o auxiliar para o passado. Quando nós quisermos construir na forma interrogativa uma frase no passado, basta adicionar o did na frente. Então nós botamos, por exemplo, I play soccer. Colocando o did na frente, did I play soccer, você transforma aquela frase em interrogativa. Eu joguei futebol? Se eu quero fazer para você uma pergunta, você comeu pizza? Did you eat pizza? É só adicionar o did na frente, depois o sujeito, o verbo e o complemento e a interrogação. Na forma interrogativa e nem na negativa, não há necessidade de modificar o verbo permanece inalterado. A única alteração é a inclusão do did. Na forma negativa, nós botamos sujeito, depois do sujeito nós botamos o did acompanhado do not e depois o verbo normalmente na sua forma básica. Por exemplo, I didn't play soccer. Quer dizer, eu não joguei futebol. I didn't drink milk. Eu não bebi leite. Como eu falei, independente o verbo ser regular ou irregular, é só botar o sujeito, o did not ou didn't, o verbo e o complemento. O único verbo que não segue essas regras que eu acabei aqui, que é um verbo especial, é o verbo to be. O verbo to be, ele não precisa dessas regras. Então, o verbo to be, na forma afirmativa, modifica em was e were, o was para o singular e o were para o plural. E na forma negativa, nós botamos o was ou were acompanhado do not. Na interrogativa, o was ou were vem na frente da frase. Ele não utiliza o did como auxiliar. Valeu, galera! Tentei ser bem simples aqui para auxiliar vocês em relação aos estudos do Simple Past. Um abração, vejo vocês no próximo vídeo.